que você precisa entender? O Donald Trump, ele, além de estar preparando uma artilharia pesada para o Maduro, sim, o Donald Trump não está tão interessado em já chegar invadindo a Venezuela. É igual aquele gato que fica caçando o rato ali, que fica brincando com o rato antes de eliminá-lo. É o que o gato está fazendo. O Donald Trump, literalmente, está mexendo com o psicológico do Nicolás Maduro. Você vai entender cada detalhe dessa novela interessante, né? Cada dia tem um capítulo diferente. Há poucos dias atrás, a novela estava entre Donald Trump e Alexandre de Moraes. Depois teve o Elon Musk, agora é o Donald Trump e o Nicolás Maduro. Cada dia tem uma cena mais emocionante desse capítulo. Dá uma olhada nessa matéria aqui, né? O Maduro não é o governo legítimo e os Estados Unidos vão usar toda a força, é o que afirma a Casa Branca. É o seguinte, o Petro mandou uma notificação, Petro é o presidente da Colômbia, mandou uma nota, né, para os Estados Unidos, perguntando se os Estados Unidos estão dispostos, se eles vão mesmo invadir a Colômbia, né, invadir a Venezuela, perdão. E aí os Estados Unidos mandou uma resposta para a Colômbia, disse não vamos fazer isso. Nosso intuito é combater os cartéis de drogas. Agora, se tiver algum sujeito que não é o presidente legítimo, que se faz passar por presidente, que é o líder dos cartéis de drogas, ele vai cair. O recado você já sabe, é um recado para o Maduro. O Maduro não é o governo legítimo e os Estados Unidos vão usar toda a força, é o que diz a Casa Branca. Segundo essa matéria do Infomoney, a Casa Branca evita confirmar uma operação militar contra a Venezuela, mas diz que está pronta para mobilizar toda a força americana. Em coletiva realizada nesta quinta-feira, a porta-voz Karoline Leavitt afirmou que o governo de Donald Trump está preparando para usar todos os elementos da força americana no combate ao narcotráfico e reforçou que Nicolás Maduro não é reconhecido como presidente legítimo da Venezuela, alegando inclusive, qualificaram como um fugitivo e chefe de cartel narcoterrorista. Tá? Essa publicação se deu há 7 horas atrás. Isso é interessante, por quê? Porque há poucos dias atrás o mesmo tinha acontecido. A própria Karoline Leavitt foi questionada também, e nesse questionamento eles falaram a mesma coisa. Olha, o Maduro não é o presidente eleito. A gente está indo lá para pegar traficantes, não presidentes. Nós estamos indo buscar traficantes. E vamos usar toda a força contra esses traficantes. Pois é, o recado é claro para o Maduro. Agora, o Maduro está num sinal de desespero sem precedentes. Dá uma olhada. O portal do G1 aqui fez uma publicação. O Maduro aparece de farda militar e fala em defender a soberania após a chegada de navios dos Estados Unidos. O discurso é sempre o mesmo, né? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apareceu de farda militar ao visitar tropas na quinta-feira, mesmo dia que os navios de guerra dos Estados Unidos começaram a chegar no sul do Caribe, próximo da costa da Venezuela. Maduro falou em defender a paz e a soberania nacional, em meio à crise com o governo de Donald Trump, e disse que o governo da Colômbia se uniu aos esforços dos venezuelanos para reforçar a segurança da fronteira. Dá uma olhada no vídeo publicado aqui, né, pelo governo do Maduro. Eu vejo que, cara, eles são muito midiáticos, né? Eles trabalham a mentalidade da população com vídeos midiáticos. Dá uma olhada nisso aqui. Pois é, olha o tanto de gente. La orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza toda la zona del Catatumbo colombiano. Así que la coordinación de la zona binacional número 1 avanza. Pois é, o Maduro postou esse vídeo e além desse vídeo, tem esse outro vídeo que está circulando também. Só que assim,
Isso aqui não é sinal de força, não. É sinal de desespero. Dá uma olhadinha nesse trecho desse vídeo aqui, que eu vou colocar para vocês agora. Defender a minha bandeira, defender a minha nação, né? Vamos lá. Não sei se vocês perceberam, vou tirar o áudio aqui. Não sei se vocês perceberam, são crianças, né? Os jovens, 17 anos, 18 anos, são crianças. São, sabe, é absurdo o que você vê aqui. São pessoas que têm sonhos, são pessoas que sabe, até acreditam de que o melhor caminho para eles é defender a pátria, defender a nação deles, contra os Yankees imperialistas. Olha esse menino que está cantando. Imagina, ele tem um pai, ele tem uma mãe. Imagina quando uma ditadura como essa toma conta, o cara é disposto a mandar esses meninos morrerem num fronte de batalha. Porque assim, são meninos que vão enfrentar homens. Então é um exército altamente poderoso dos Estados Unidos. Vai mandar esses meninos para eles morrerem. Então, assim, hoje a definição perfeita de guerra são velhos nojentos, sujeitos como esse, um sujeito nojento, que se odeia, que manda jovens que não se odeiam para matar, né? Então são velhos que não se matam, mandando jovens para se matarem. Isso é absurdo, né? Agora você imagina, você é pai, você é avô, qual é a situação? Né, de ver o seu filho ali e tendo que dar a pátria, né, a vida por uma pátria como essa. É uma vergonha. É literalmente uma vergonha. É de se revoltar. Mas vamos lá. Dá uma olhada nessa publicação aqui, ó. Bye Bye Maduro é o que publicou o Bruno Zambelli, né? Navios e submarinos dos Estados Unidos já chegaram na costa da Venezuela. Então, em meio à chegada dos navios é que o Maduro fez aqueles vídeos. Dá uma olhada aqui. E navios de guerra dos Estados Unidos chegaram ao sul do Caribe, bem pertinho da costa da Venezuela. Outras embarcações também estão a caminho da região. Segundo a agência de notícias Reuters, 7 navios de guerra e um submarino nuclear já estão na região ou devem chegar até o início da próxima semana. As embarcações estão levando 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais. Ainda de acordo com a Reuters, o exército americano também tem feito voos com aviões espiões na região para coletar informações. O governo dos Estados Unidos afirma que a operação tem como objetivo combater o tráfico internacional de drogas. E navio... Pois é, né? E em meio a essa tensão dos navios chegando, né? É que literalmente o Maduro faz essas operações. Saiu mais uma publicação aqui também. Agora foi o Pastor Dinho Souza que fez essa publicação, né? Azedou de vez. Cerco a Maduro. Argentina, Paraguai e Equador se unem aos Estados Unidos contra a ditadura de Nicolás Maduro. Eu queria que você assistisse esse trecho aqui comigo. E Argentina, Paraguai e Equador se alinharam aos Estados Unidos em meio à tensão com a Venezuela. Segundo o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o governo Trump recebeu apoio dos países da América Latina contra o cartel de Los Soles. Washington diz que o suposto grupo de narcotráfico é liderado pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro. Caracas nega. Os navios militares enviados pelos Estados Unidos para o sul do Caribe, com o objetivo de combater o narcotráfico, devem chegar ao destino na próxima semana. Relatos indicam que as embarcações
transportam milhares de fuzileiros navais. Pois é. Uhum. O jogo fica cada vez mais tenso para o Maduro. Agora, sabe o que me impressiona muito? A facilidade, né? Que o pessoal chama o Maduro de ditador e como que esse cara permanece no poder. O cara permanece. Dá uma olhada nessa publicação da CNN Brasil aqui sobre o Lula, tá? O Lula afirma que se anunciar a candidatura vai ser para ganhar. Ele tem convicção, ele tem certeza. Eu vi um vídeo do Charlão, onde o Charlão falou o seguinte, olha, vocês já vão se acostumando, em 2026 o Lula é presidente novo, e se brincar dessa vez eleito com 90%, né, das urnas, né, ou seja, 90% da aprovação do povo. Olha, é preocupante. Teve um monte de gente que foi lá e xingou, falou, você tá louco, o Lula não ganha mais nunca. Mas quem disse que precisa ganhar, né? Matéria do CNN Política. O Lula sobre possível quarto mandato. Quatro. Mais 2 de Dilma. E o Brasil ainda não melhorou. Em entrevista a Itatiaia, nessa sexta-feira, o presidente Lula afirmou que caso se candidate à reeleição em 2026, será para ganhar. No entanto, afirmou que para conseguir participar da corrida eleitoral do próximo ano, precisa estar bem de saúde. Abre aspas. Eu, para ser candidato à reeleição, tenho que estar 100% de saúde. Tenho que estar com minha cabeça muito boa, fisicamente bem. Se eu tiver como estou agora, não terei dúvida que serei candidato, afirmou o chefe do executivo. Questionado sobre a existência de uma alternativa caso não concorra ao Planalto novamente, Lula destacou que não faltam candidatos, mas que não poderia citá-los agora. E aí, né, já que nós estamos falando de eleição, nós estamos falando de 2026, surge aqui, né, a figura do Eduardo Bolsonaro. Insatisfeito com Tarcísio, o Eduardo fala em lançar sua própria candidatura, ou seja, candidatura independente em 2026. Olha, essa eleição não terão os candidatos que você queria votar. Provavelmente não. Já tem um monte de candidato que já está ficando inelegível, já tem o Bolsonaro, o Eduardo vai ser outro candidato que vai ficar inelegível. É provável. E outras figuras, como o Nicolas Ferreira, por exemplo, também vão ficar inelegíveis, né? Isso é fato, se não for preso. O deputado federal Eduardo Bolsonaro tem conversado com aliados sobre a hipótese de lançar a presidência em 2026 para se contrapor a Tarcísio de Freitas, mesmo que o pai endosse o governador para concorrer ao Palácio do Planalto. Eduardo está nos Estados Unidos e não tem prazo para voltar ao Brasil, onde já foi indiciado pela Polícia Federal. Ele tenta articular uma anistia a alvos do ministro Alexandre de Moraes, que acabaria incluindo a si próprio, e quer isolar o magistrado. Sim, se essa anistia for aprovada, o Eduardo Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro poderiam ser candidatos, se houver aprovação dessa anistia, o que vai ser difícil. E temos que contar ainda, né, levar em consideração ainda, a situação atual do ex-presidente, que está preso e pode ser agora condenado e enviado a Papuda, para sabe-se lá o que aconteceria com ele. Olha essa matéria da Folha de São Paulo. O Bolsonaro pode ficar até 7 anos em regime fechado se receber a pena máxima. Mas tem muita gente interessada em assistir esse julgamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode pegar até 7 anos de prisão em regime fechado, caso seja condenado à pena máxima de 43 anos, pelos crimes listados na acusação da Procuradoria-Geral da República. No processo da trama golpista, Bolsonaro será julgado a partir de terça-feira, começa agora terça-feira, tá? Acusado pela PGR de praticar os crimes de organização criminosa armada sem arma, né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito sem Estado Democrático atuante. Golpe de Estado é o golpe. Além de dano qualificado e deterioração ao patrimônio tombado. Ele nega ter cometido qualquer irregularidade dessas, mas poderá pegar aí nada, 43 anos
de prisão, tá, pessoal? 43 anos de prisão se o Bolsonaro for condenado pelos crimes e aí eles são imputados. Agora, saiu um dado interessante. Vai ter muita gente acompanhando e querendo assistir esse julgamento. Vai parar o Brasil. Julgamento de Bolsonaro no STF terá 500 jornalistas. Telão público, telão e público de 3,3 mil pessoas. Olha, é o PT fazendo circo em cima disso aqui, né? O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus investigados por suposta conspiração golpista mobilizará uma cobertura inédita no Supremo Tribunal Federal. Serão credenciados 501 profissionais da imprensa, nacionais e internacionais, e haverá uma estrutura externa com telão para ampliar o espaço da cobertura. O processo, identificado como Núcleo 1 da trama golpista, começará na próxima terça-feira e reflete a atenção global à ação que envolve figuras do governo e das Forças Armadas. A intensa procura do público e também marca o evento. O STF recebeu 3.357 inscrições para acompanhar o julgamento presencialmente, mas apenas 150 pessoas serão contempladas por esta sessão. Estarão disponíveis lugares tanto na sala da primeira turma do STF, com 80 assentos reservados à imprensa, por uma ordem de chegada, quanto em uma área externa, especialmente montada com telão e cadeiras para os credenciados, né? Ou seja, vai ter aí um circo, um verdadeiro circo. Eu acho que a palavra bem determinada é essa, circo, né? E os palhaços acabam sendo a gente, né? Agora, tem um negócio interessante. Os Estados Unidos ameaçam aplicar a Lei Magnitsky contra ministros do STF que condenarem Bolsonaro. Pois é, eles vão estar acompanhando tete a tete ali, né? Os Estados Unidos preparam uma ofensiva contra ministros do Supremo Tribunal Federal que possam votar pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A movimentação deve começar já na próxima semana, com declarações públicas de autoridades norte-americanas. Segundo fontes ligadas ao governo dos Estados Unidos, o vice-secretário de Estado, que é o Christopher Landau, e o secretário de Estado, Marco Rubio, devem manifestar na rede social X, sinalizando a possibilidade de aplicação de sanções à Lei Magnitsky contra magistrados brasileiros. O alvo principal seriam integrantes da primeira turma do Supremo, responsável pelo julgamento de Bolsonaro. Em resposta a isso, a Advocacia Geral da União disse que vai fazer de tudo, inclusive contratar um escritório de advocacia caríssimo lá nos Estados Unidos para atuar em defesa dos ministros, né? Inclusive já tem isso em relação ao ministro Alexandre de Moraes. E o AGU, que é o Jorge Messias, ele também já fala que ele já começou conversas, né, com esse escritório de advocacia para montar várias estratégias de defesa para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, além de tudo, o circo existe, o palhaço é você que tem que trabalhar para manter esse circo e é você que ainda paga. Agora, vai ter gente interessada em assistir que não está dentro do Brasil. Olha essa matéria do Diário 360. Eduardo Bolsonaro acompanhará julgamento do pai direto da Casa Branca a convite do presidente Donald Trump. Olha isso. Os caras vão assistir em tempo real. Tempo real esse julgamento. Olha isso. O deputado federal licenciado pelo PL de São Paulo, o Eduardo Bolsonaro, foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acompanhar o julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, diretamente da Casa Branca. O julgamento, marcado para 2 de setembro de 2025 no Supremo Tribunal Federal, apuram a suposta tentativa de golpe de Estado, entre outros supostos crimes, como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eduardo, que está nos Estados Unidos desde março, intensificou sua articulação com autoridades americanas, incluindo encontros com parlamentares e membros do governo Trump, para pressionar por sanções contra o Brasil e defender a anistia de seu pai e aliados envolvidos no ato de 8 de janeiro. Então, resumindo isso aqui, nós teremos um evento bomba, né, bombástico para mim, que é talvez um dos momentos que o Brasil vai parar para assistir isso. Literalmente. E aí não se sabe como que vai ser a reação do povo nas ruas em relação a essa ação
do Bolsonaro, né? Ou seja, essa condenação do Bolsonaro. Agora, uma coisa é certa, que vem a Magnitsky, isso vem. Dá uma olhada aqui nessa matéria do Globo News aqui, né? O governo Trump agirá no julgamento de Bolsonaro, devendo aplicar a lei Magnitsky em tempo real, voto a voto. Tenso isso. Está muito claro que a lei Magnitsky será utilizada contra os outros no Supremo a cada voto que forem dados. A lógica é simplesmente, ou seja, o PGR vai fazer faz a sua exposição, recebe uma durante o julgamento? A intenção, a informação que a gente tem é que seria durante o julgamento, ou seja, criando uma sistemática durante o julgamento. E obviamente tentando pressionar os ministros, pelo menos os ministros da primeira turma, em relação ao julgamento. E aí tem uma enorme exposição sobre o que pode acontecer depois disso, com a quase certa condenação do ex-presidente Bolsonaro. Aí várias especulações. Eu vou ficar a mais tímida delas de alguma forma, constranger a comitiva brasileira que vai até a ONU no final do mês, afinal, 24 e 25 de setembro, não falo a memória, e constranger a comitiva, ou seja, com questão de vistos, etc. Ou seja, não parou, tá? Assim, a gente está aqui num momento de trégua. O que o Departamento dos Estados Unidos fala muito o Trump está ocupado com a Ucrânia nesse momento, é aquela coisa do foco trumpista, né? Agora é Fed, essa semana é o Fed, mas enfim, em algum momento volta o Brasil e então teremos uma nova leva de ataques nas próximas semanas. Pois é, pessoal, só vocês que ficam entediados e com sono quando essa turma da Globo News começa a falar. Ô, povinho chato, quase dormi aqui enquanto eles falavam. Mas é isso, cara. Vai ter pressão total. O Donald Trump não vai deixar passar barato. Vai assistir e pode ir aplicando em tempo real as sanções da lei Magnitsky, é o que a Globo News aqui está dizendo. Cara, isso é histórico. Vamos ser sinceros que isso é histórico. Não se viu isso ainda na história do Brasil. Mas vamos lá. Vamos falar do plano dessa turma aí para pegar o Nicolas Ferreira. Vem comigo. Olha só, o Lula diz que o Nicolas usou polêmica do Pix para defender o crime organizado. Olha isso, né? Cara, o que eles têm que inventar de narrativa não tá no gibi, né? Não tá na brincadeira. Olha só, o presidente disse que um deputado, sem citar quem era, fez campanha contra a mudança que a Receita tentou fazer no Pix para defender o crime organizado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O presidente Lula disse, à entrevista UOL nessa sexta-feira, que o deputado federal Nicolas Ferreira usou a polêmica sobre uma provável taxação do Pix em janeiro para defender o crime organizado. Olha isso. Abre aspas aqui. Você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. Está provado que o que ele está fazendo era defender o crime organizado, disse Lula, sem citar o nome, mas se referindo a Nicolas. E lembrando o episódio em que o deputado federal gravou o vídeo acusando o governo de querer taxar o Pix. Na época, com a repercussão do vídeo, a Receita Federal revogou o ato normativo que previa a fiscalização dos bancos e das fintechs. Primeira coisa que eu pergunto para você, eles eram obrigados a revogar? Não. Daí você já tira qualquer responsabilidade sobre o Nicolas. Segundo, você acredita mesmo que o governo está investigando, está fiscalizando o crime organizado? A Andressa Matais fez uma matéria dizendo que com o governo Lula, com a omissão do governo Lula, o crime organizado estourou. A Globo também repercutiu essa matéria. Lula disse que o deputado fez campanha de mentiras para defender o crime organizado. E aí vem essa imprensa, cara. Essa imprensa tem uma criatividade sem precedentes. Como que essa gente é assim, cara? É inexplicável. Matéria da revista Veja aqui para vocês. A conexão entre o vídeo de Nicolas Ferreira e a operação contra o PCC.
E aqui fala: o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse nesta quinta-feira em São Paulo que a circulação de fake news impediu que o governo ampliasse, já no início desse ano, a fiscalização das fintechs. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você divulgou o vídeo do Pix do Nicolas? Sim, né? Você compartilhou ali. Eles estão falando que se você tivesse compartilhado, eles pediram a prisão do Nicolas. O Lindbergh Farias pediu a prisão do Nicolas. No pedido de prisão, considera-se que, se você tiver compartilhado o vídeo, se você tiver compartilhado o link, tiver utilizado o vídeo, você pode fazer parte de uma organização criminosa. Você pode responder por ter fomentado o crime organizado. Você pode ir preso no lugar da turma do PCC. Entendeu? O cara é solto com 500 quilos de droga, né? Mas, entretanto, todavia, contudo, quem pode ser preso é você que espalha vídeo. Ah, pelo amor de Deus. Dá uma olhada no trecho desse vídeo aqui, repercutindo essa matéria, né? Conexão entre vídeo de Nicolas sobre Pix e a operação contra o PCC. Acompanhe só um trecho aqui. Era só o que me faltava. Já que eu não tô em nenhuma lista de corrupção, não faço rachadinha e nem roubo velhinho do INSS, eles precisam inventar. E como inventam? A conexão entre o vídeo de Nicolas sobre o Pix e a operação contra o PCC. Os caras estão apelando demais, bicho. Pelo amor de Deus, eu sei que o país tá uma porcaria, você precisa direcionar as pessoas pra outra coisa, fazer uma cortina de fumaça, mas isso aqui, cara, quem que deu essa ideia, sabe? Quem que deu essa ideia? Foi a Janja? Não somente isso, né? Tem um petista agora que tá pedindo uma prisão preventiva por eu ter feito um vídeo fazendo o meu trabalho como deputado federal de fiscalizar o governo executivo. Ou seja, eu não posso fazer o meu trabalho mais não, porque senão eu sou preso. Tudo pela democracia, né? Mas vamos lá, porque esse vídeo aqui tá bom demais. Esse cara aqui é o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que é um capacho do Haddad e que basicamente deveria ocupar um cargo técnico, mas foi uma indicação ali do Haddad e ele se comporta, obviamente, como um militante de DCE da Federal. Tenta entender alguma coisa que esse cara fala. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. A primeira pergunta que vai acabar com esse papinho dele aqui. O meu vídeo é de janeiro de 2025. Como que um vídeo de 2025 pode ter ajudado as operações que foram feitas entre 2020 e 2024 pelas facções criminosas? Eu sou o quê? O viajante do tempo agora? As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Tá dizendo o quê? Você tá ouvindo o que ela tá dizendo? Vai regulamentar as pessoas que divulgaram aquilo, né? Fomentaram o crime organizado e participaram ativamente do crime organizado. Que as fake news também são responsáveis agora por ajudar o crime organizado? Reduzir as complexidades do Brasil a fake news e redes, isso sim é fake news do governo. Porque que ânsia, né? Dessa galera de controlar a rede social, é inacreditável. Parece que se acabar com a rede social, pronto, o Brasil vira Noruega. E segundo, ele quer dizer de que recuaram com uma medida ótima que combateria o crime organizado por conta de pressão de fake news. Ué, tô entendendo não, ué? Se a coisa era tão boa assim, por que vocês não fizeram? A realidade é que vocês simplesmente não bancaram aquilo que vocês queriam fazer. Até mesmo porque, hora alguma, eu falei que o Pix seria taxado. E o Pix não será taxado. Vocês queriam era monitorar o Pix ali de 5 mil reais do seu Raimundo, da manicure, da pedicure, do pedreiro. E agora, com uma operação que envolve 46 bilhões de reais, com diversas empresas na Faria Lima, de que isso teve alguma coisa a ver com o meu vídeo? Ah, me poupe, né? Quer dizer então que se eu não tivesse feito o vídeo, eles não teriam cometido crime. Que eles só passaram a lavar dinheiro depois do meu vídeo. Vocês não acham que é subestimar demais a inteligência da gente, não? Pô, a gente é petista, burro, não? E regulamentação pra quê? Você já mostrou que o Estado tem capacidade de fiscalização e controle para poder impedir esse tipo de crime. Que não era sobre Pix de 5 mil reais não, tá, amigo? Foi movimentação de 46 bilhões de reais. E a culpa dessa máfia ter trabalhado, instaurado isso aqui no Brasil nessa magnitude
A culpa é minha, é do vídeo, e não de vocês que deixaram isso aqui acontecer? Uma curiosidade aqui para vocês, toda essa operação aqui que desmantelou esse esquema aqui de fraude bilionária, né? Começou com o GAECO em São Paulo, com o Ministério Público de São Paulo e a inteligência da Polícia Militar de São Paulo. O PT é tão salafrário de que esse daqui é o diretor-geral da PF. E aí o entrevistador pergunta para ele sobre a operação. Ele não sabe de nada. Presos de hoje, 6 presos. Quem são os presos de hoje? São processos ainda sob sigilo, Jonas. Nós não vamos aqui tratar disso. Ele não sabe de nada, porque obviamente a PF chegou só nos últimos instantes ali junto com a Receita Federal para poder pegar os louros da operação que nem eles estavam por dentro do negócio. Porque a partir do momento que a pessoa foi presa, não existe sigilo não, ô gênio. E só existe uma ditadura, você prender alguém e não falar quem foi, ué. Mas por que ele não sabe de nada? Porque ele não participou do inquérito, da operação, e basicamente estão falando aí como se eles estivessem lutando contra o crime organizado. Não é bem assim, né? Ou seja, a narrativa está montada. Eles vão ressuscitar a pauta e, quiçá, ressuscitar o que eles queriam fazer lá atrás, mas agora com a desculpa, com o pretexto de combate ao crime organizado. Crime organizado tem pelo menos aí 50 milhões de pessoas submetidas às regras das suas facções aqui no Brasil. E isso é culpa de quem agora, hein? Porque eu não fiz vídeo aqui sobre isso em 2002, quando o Lula assumiu o governo aqui nesse país, não. Quando vazou uma conversa do tesoureiro do PCC, falando que o PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Aliás, também não fui eu, né, que visitei a favela do Moinho, que a visita ali foi articulada com uma ONG ligada ao PCC. Foi esse carinha aqui, ó. Não fui eu que banquei a dama do tráfico, com passagem, diárias, que foi custeado, né, obviamente, pelo Ministério dos Direitos Humanos do Lula. Não fui eu que visitei o Complexo da Maré, que basicamente policiais dizem que você não consegue visitar lá sem ter o aval do tráfico. Não fui eu que fui citado pelo Marcos Valério. Foi o PT, que mostra ali uma suposta ligação entre os dois. E para mim, criminoso tem que se ferrar, e qualquer atitude para poder combater eles é válida, mas para o governo do PT não. Eles se recusam a colocar o PCC e o CV como terroristas. Meus amigos, na época da eleição ainda, o TSE mandou apagar as postagens que relacionava PT e PCC. Pois é, o que pode é só me associar a crime organizado, né? Aí pode, vai estar liberado, sem nenhum problema. Por que a todo tempo o PT está pedindo para derrubar as minhas redes, agora prisão preventiva, enfim, quer calar toda a oposição? Porque eles sabem que com a internet, essas mentiras, narrativas não colam, simplesmente não colam. Se eles conseguirem me calar, que sou deputado, que tenho, né, imunidade parlamentar, o que ele não vai fazer? Né, com você aí, que é pastor, padre, professor, um cidadão com opinião qualquer. E aí, o que vai acontecer com você? Eles miram em mim, mas o alvo é você. E graças a Deus que eu meti essa camisa preta, um chinelo e uma calça jeans para poder mostrar o que eles estavam querendo fazer. Porque tá mais do que claro que eles estão um pouco preocupados comigo, com você, em combater crime organizado, em ajudar o Brasil. O que eles querem é projeto de poder. Isso aí tá mais do que provado. Se você não viu isso até agora, o problema não tá comigo, amigo. O problema tá com você. E enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer vídeo sim, com fundo preto, branco, verde, amarelo, roxo, porque eu sei que eles não vão parar, eles vão continuar até conseguir o que eles querem, mas a gente não vai facilitar o caminho deles não. Era só o que me faltava. Pois é, esse foi o comentário aí, tá? Agora vem cá, você percebeu que nós estamos falando da possibilidade de pessoas serem vinculadas ao crime organizado, enquanto o crime organizado é solto, com 500 quilos de drogas, passa numa audiência de custódia, sai, né? Muita coisa. Você, por ter feito uma repostagem, por ter publicado um vídeo, você pode ser associado ao crime organizado. Este é o Brasil. E aí eu te falo, dá para confiar aqui? Não dá. Tira a sua residência uruguaia, tá? Eu tô te sugerindo, tá aqui na descrição, você vai clicar no link ou você vai clicar aqui, para ter uma segurança, um plano B, porque o Brasil literalmente não é para amadores. Não é brincadeira isso aqui. Então você tem que pensar na sua segurança, tem que ter um plano B. Imagina se você do nada taca ali, né, uma sentença criminal contra você porque você fez uma publicação de uma fake news. Você está travado dentro do Brasil, você nunca mais sai. Nenhum país vai te aceitar por causa disso. Então,
é agora que é a hora de você tirar sua cédula, sua residência paraguaia, uruguaia. Aqui a gente trabalha principalmente com a uruguaia, que é mais rápida, mais barata para você tirar. Mas, cara, ano que vem vai ser uma varredura contra qualquer um que fizer um vídeo contra o PT e contra o sistema. Você não tem noção do tamanho do impacto disso. Então, cuida aí, tá? Corre atrás que é necessário, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.